Olá, bem-vindos à Central das Escrituras. Sou Lynn Hilton Wilson e os convido a acompanhar a história da Igreja. Tentamos edificar uma fé duradoura em Jesus Cristo, iluminando as Escrituras restauradas, tornando-as mais acessíveis, defensáveis e compreensíveis. E hoje estou muito animada por ter algumas perguntas difíceis da organização da Igreja. Este é um dos momentos mais felizes da história da Igreja, pois este dia se aproxima após 10 anos de aulas particulares. E este ano, uma das perguntas que quero mencionar toda semana é: Joseph foi um produto de seu ambiente? E se a seção 20 era o Apocalipse, por que a reescrevemos e reformulamos e como isso funciona? A revelação não deveria ter vindo de Deus e depois ter sido escrita? Que história é essa de Oliver ter recebido a incumbência de escrevê-la e Joseph ter feito várias edições diferentes? Outra pergunta difícil é: por que temos nomes diferentes para a igreja? E na organização da igreja, temos de falar sobre as diferenças de localização, de números e de data. Não sei se estão conscientes dos desafios, mas algumas coisas são graves. Quero ir para a minha linha do tempo e dar uma olhada em algumas coisas que estão envolvendo a organização da igreja. Temos de voltar vários meses, quase 11 meses, até junho de 1829. Na seção 18 de Doutrina e Convênios, vocês se lembram que foi pedido a Oliver que procurasse o livro de Mormon para descobrir o que era necessário para organizar a igreja. Lembre-se de que Joseph pediu a Oliver que fosse seu escrevente na maior parte do livro de Mormon e depois pediu que ele escrevesse o manuscrito para impressão. Portanto, ao mesmo tempo em que ele escrevia o manuscrito do impressor, ficava atento às coisas sobre a igreja. Joseph já havia recebido em Apocalipse a informação de que precisaria organizar uma igreja. Assim, enquanto Oliver está escrevendo esse manuscrito para impressão, ele está fazendo anotações e destacando coisas que precisamos fazer, como o livro de Mormon fez na igreja restaurada. No dia 26 de março, vocês sabem que o livro de Mormon foi colocado à venda por US$ 1,75. E apenas 10 dias depois, a igreja foi organizada. E nessa organização é quando recebemos a seção 21 de Doutrina e Convênios. Ou não é até aquele dia, ou 2 ou 3 dias depois, não se sabe exatamente por que os registros são diferentes, que Joseph pôde batizar seus pais. Lucy Mack Smith e Joseph Smith Sr., bem como Martin Harris e seu querido vizinho Orrin Porter Rockwell, e que sempre foi um amigo querido de Joseph. E então, no dia 16 de abril, a sessão 20 é finalizada. Joseph e Oliver ponderam muito a respeito. Eles se referem a ela como a constituição da igreja ou as regras e convênios, e então eles foram concluídos. Nessa mesma época, Oliver também estava batizando pessoas, e há de 6 a 8 membros que são batizados na época da organização da igreja, e algumas pessoas até sugerem 9. Mas em 9 de junho, realizamos nossa primeira conferência da igreja. Sempre pensei que a organização fosse a primeira conferência da igreja, mas não foi. Não foi algo tão importante a ponto de Emma ter comparecido. Antes de mais nada, era uma viagem longa e ela não estava bem. Mas a primeira conferência da igreja também será em Fayette, e isso foi no dia 9 de junho. E o Senhor chama isso e revela na sessão 20 que isso aconteceria. E foi nessa conferência que eles leram as regras e convênios. Também em junho, o Senhor ordenou a Joseph que começasse a tradução da Bíblia. E é aqui que obtemos tanta doutrina necessária para a organização da igreja, pois Joseph faz correções e alterações nos primeiros 24 capítulos de Gênesis. Ele percorre todo o livro, mas os principais capítulos doutrinários, que contêm a maioria das mudanças, estão em Gênesis 1 a 24. Naquele verão, Joseph e Emma conseguem pagar a dívida de sua fazenda. Eles possuem aqueles 13 acres e meio que Joseph comprou de Isaac Hale, seu sogro, por US$ 200. E assim que terminam de pagar, eles partem, o que é uma tragédia. Mas eles se mudaram para Fayette por causa da perseguição. A próxima conferência será em 26 de setembro e falaremos sobre isso mais tarde. Fiquei fascinada ao descobrir em minha mente quando Joseph aprendeu que era sua responsabilidade organizar uma igreja. Sabemos que, na primeira visão, ele perguntou a qual igreja deveria se filiar. Lembre-se de que temos os 4 relatos principais, mas também temos relatos de segunda mão.
e, ao analisá-los, vi que 7 dos 9 relatos se referiam à necessidade de uma outra igreja. E também disse: vamos dar uma olhada em doutrina e convênios para obter mais evidências. Então comecei a procurar evidências de que Joseph precisava organizar uma igreja lá, e na seção 5, bem no início, em 1828. O Senhor diz a Joseph nesta revelação a Martin Harris: neste momento em que minha igreja começa a surgir e a sair do deserto. E então na seção 10, versículos 53, 67 e 69. Se os desta geração não endurecerem o coração, estabelecerei minha igreja entre eles. Passando adiante, para o versículo 67, aquele que se arrepende e vem a mim, esse é a minha igreja. Passando para o versículo 69, aquele que é da minha igreja e nela persevera até o fim. Assim, essas mensagens começam a se desenrolar. Mesmo quando chegamos à seção 11, essa foi para Hyrum Smith. Espera um pouco mais até que tenhas minha palavra, minha rocha, minha igreja e meu evangelho. Era preciso esperar que o livro de Mormon fosse publicado, e então ele poderia sair e pregar. Seção 18. Porque neles, ou seja, no livro de Mormon, estão escritas todas as coisas concernentes ao alicerce de minha igreja. Então, quando eles receberam essa revelação, foi quando Joseph começou a dizer a Oliver: você precisa começar a ler o livro de Mormon e procurar como deveríamos organizar a igreja. Este sou eu. Os versículos 4 e 5 da seção 18 é quando ele realmente diz: tudo bem, agora estamos aprendendo como fazer isso. Não sabemos como começar uma igreja, mas o Senhor nos disse para voltarmos ao livro de Mormon, e é nele que vamos modelar nossa igreja. Foi assim que Cristo estabeleceu a igreja. Lá estavam os alicerces da igreja. Portanto, entre a seção 18, versículos 1 e 5, e a seção 20. Nesse curto período de tempo de junho, 1829 até 1830, foi quando começamos a trabalhar nas regras e convênios. Então, é uma revelação se eles estiverem trabalhando nisso, se estiverem estudando as coisas, se estiverem pesquisando. Sim, não foi essa a mensagem que o Senhor ensinou tanto a Oliver quanto a Joseph na seção 9? Vocês precisam estudá-la em sua mente e depois me perguntar se está certa. Esse é o princípio que todos nós usamos. A seção 20 foi uma revelação? Sim. Ela veio imediatamente? Não. Ele teve de terminar a tradução, ele teve que reescrever o livro de Mormon, ele teve que reformulá-lo, ele teve que resolver o problema com Joseph, e foi somente no dia 16 de abril que ele finalmente terminou essas regras e convênios. Fico muito feliz em olhar para minha própria vida e dizer: será que posso receber revelação da mesma forma? Posso escrever um discurso ou ele precisa ser sempre espontâneo se for do Senhor? O Senhor também não pode inspirar uma carta que estou escrevendo? Posso reescrevê-la? O Senhor pode me inspirar no trabalho e na escola? Sim, sim, esse é um ótimo exemplo de como o Senhor trabalha. E como isso foi recebido pelos santos naquela reunião de 9 de junho, eles também puderam ver como essa nova organização seria preparada. Nos últimos anos, um homem chamado David Stott fez uma excelente pesquisa que analisou os aspectos legais da organização da igreja. Se quiser ler esse trabalho, ele está na BYU Studies, volume 49, a segunda edição de 2010. Ele analisou as organizações religiosas no início de Nova York. E você poderia reorganizá-las como uma corporação, se tivesse muito dinheiro, propriedades e terras, ou como uma sociedade legal. Ambas as formas são legítimas. Agora, se você tiver dinheiro e terras, precisará incorporá-las. E é nesse momento que você precisa eleger de 3 a 9 homens para serem administradores dos assuntos temporais. Eles são chamados de curadores. A segunda coisa que você precisa fazer em uma incorporação é apresentar um título oficial e pagar uma taxa. O irmão Stott fez muitas pesquisas e não descobriu que tivéssemos qualquer terra ou dinheiro no momento. Nunca apresentamos um título que tenha sido encontrado até o momento. Nem ao consultar os registros históricos, nem encontramos uma taxa. No entanto, a segunda opção, a criação de uma sociedade legal, também é muito comum no norte do estado de Nova York. Fiquei fascinada ao ver que na organização da igreja, as coisas que Joseph escolheu enfatizar são semelhantes ao seu ambiente. Joseph era um produto de seu ambiente? Nesse sentido, sim. Vejamos a igreja presbiteriana, a igreja metodista, a igreja batista.
Como elas organizaram suas sociedades? Bem, os presbiterianos tinham de eleger 2 anciãos governantes. O que diz a seção 20? Nós temos 2 anciãos governantes. Vocês têm que separar os anciãos. O que diz a seção 20? Você tem que separar os anciãos. Os presbiterianos dizem que é preciso explicar a adoração pública. Analisaremos isso em mais alguns minutos. A seção 20 está saturada de como explicamos a adoração pública e temos de explicar o batismo. Todos esses 4 itens são encontrados na seção 20. Joseph está seguindo o padrão da época. Se você quisesse se unir à Igreja Batista, teria de se unir em um convênio mútuo. Se você quisesse se unir à restauração sob a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, teria de se unir em um convênio mútuo. Na Igreja Batista, você tinha de adotar certas regras. É exatamente por isso que acho que eles são chamados de regras e convênios. A igreja é nomeada na Igreja Batista, o que também acontece em nossa igreja, embora seja um nome diferente do que usamos agora. E na Igreja Batista, os oficiais são eleitos. Mencionei em nossa primeira e segunda semanas que não havia apenas um interesse na religião, mas que ele se tornou tão fervoroso durante o segundo grande despertar que o número de ministros treinados nas escolas de divindade não conseguia acompanhar o movimento ocidental dos Estados Unidos. Assim, a Igreja Metodista, que não exigia um ministério treinado, conseguiu se espalhar para o oeste dos Apalaches. E foi a Igreja Metodista que tomou conta de Ohio, Missouri, Vermont e Illinois, porque esses são os movimentos do Oeste, e a única coisa que eles exigiam era encontrar um pregador permanente. E se você fosse um pregador permanente da Igreja Metodista, recebia $40 por mês. Um burro, uma Bíblia e um inário. E se você sentisse o Espírito do Senhor, isso era suficiente para chamá-lo como pregador. Portanto, ao analisar a organização da igreja, historicamente, será que Joseph e Oliver seguiram seu ambiente? Eles são produtos de seu ambiente? Sim, em muitos aspectos. Mas as doutrinas são produtos de seu ambiente, a autoridade era produto de seu ambiente, toda a ideia do sacerdócio era um produto do ambiente deles, como falamos na seção 13, com certeza não. Mas vamos nos aprofundar na organização. Primeiro, quero falar sobre o local. Segundo, o total de presentes. Terceiro, a data. E em quarto lugar, a ordem do dia, ou seja, o local. A organização da igreja ocorreu na fazenda da família Whitmer, em Fayette, Nova York. Emma não estava presente, mas os pais de Joseph foram. Fica somente. A distância era de 30, 40, 50 quilômetros, mas foi na cabana de madeira dos Whitmer. E encontramos as pedras do alicerce lá, e reconstruímos aquele edifício sob a direção do presidente Hinckley. Ele tinha 6 metros por 6 metros. É um espaço sagrado para mim. Já fui lá e adorei lá. E agora vocês podem até mesmo fazer visitas online desde a Covid para ver esse espaço. E eu os encorajo a acessar essas coisas. Mas temos alguns registros que dizem não, 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 não. A igreja foi organizada em Manchester. E isso é realmente um desafio quando nos dias de hoje, antes das máquinas Xerox, as pessoas copiavam registros e os compartilhavam, ou falavam, lembro da história e agravo. Portanto, é preciso voltar e perguntar, quem tem os primeiros relatos? Quem registrou o fato com mais frequência? E a maioria dos relatos diz que o fato aconteceu em Fayette, na fazenda Whitmer, e não em Manchester. E eu realmente aprecio o fato de o Elder Christofferson ter abordado esse assunto em uma devocional da BYU Idaho em 2013. Ele disse que os erros de registro, por exemplo, às vezes são usados como prova de que o profeta fez uma representação errônea ou de que foi desastrado. Por exemplo, em 1833, o Livro de Mandamentos sugeria que a igreja havia sido organizada em Manchester e não em Fayette, Nova York. E em junho de 1839, no manuscrito da História da Igreja, consta que Nefi apareceu a Joseph Smith em 1823 em vez de Moroni. No entanto, agora, com os manuscritos originais que contêm o Livro de Mandamentos e as revelações publicadas como parte do projeto Joseph Smith Papers e outras fontes anteriores, podemos descascar a cebola um pouco mais e descobrimos que os supostos problemas não são nada mais sinistros do que um erro administrativo, às vezes repetido por outros.
Portanto, não vamos nos preocupar muito com a localização. Vamos passar agora para os números. Temos registros de Oliver, Joseph e Hiram, Samuel Smith, Peter Whitmer e David Whitmer como sendo as 6 pessoas que estão registradas lá. Entretanto, nenhuma das listas das 6 pessoas é a mesma. Cada lista que temos é diferente e não foi escrita naquele dia. Essas 6 pessoas não eram tão importantes naquele dia porque não estávamos incorporando. Tínhamos de 6 a 9 membros batizados. Portanto, as primeiras pessoas batizadas estão registradas pelo nome, sendo Oliver o primeiro batizado. Mas em alguns dos relatórios, falamos sobre outras pessoas além das pessoas batizadas. Mencionei anteriormente que Emma não pôde ir até lá. Ela foi liberada em Harmony e não iria fazer a viagem de 160 quilômetros sozinha. Mas além desses membros batizados, que são de 6 a 9, e como mencionei, havia muitas pessoas curiosas. Temos 4 novos que foram batizados naquele momento por Joseph, mas em um registro de Newell Knight, ele diz que havia mais pessoas lá. E no registro de Martin e nos registros de Whitmer, sabe, temos mais e mais pessoas. E eu tenho que me perguntar, bem, quais desses registros são precisos? Bem, é interessante o relato dos Whitmer. Eles dizem que temos esse número de pessoas vindo de Colesville, temos esse número vindo de Fayette, temos esse número vindo de Palmyra, temos esse número vindo de Manchester. E há quase 70 pessoas que estão presentes nessa reunião, mas não são membros batizados. Portanto, quando Joseph diz que tínhamos 6 membros lá, ele está falando sobre aqueles que foram batizados. Ele não está falando sobre quantas pessoas cabiam na casa e quantas estavam amontoadas nos cantos. Quando levo meus alunos em viagem sobre a história da igreja para lá, já tivemos 30 pessoas sentadas facilmente em cadeiras bonitas e com bastante espaço. Tenho certeza de que, se houver bancos e espaço para ficar em pé, será possível acomodar as 70 pessoas que Martin Harris acha que estavam amontoadas ali. Mas quando analisamos quantas pessoas eram de fato membros batizados, havia muito poucas no norte do estado de Nova York. No dia 18 de abril, temos mais 8 pessoas que foram batizadas por Oliver. No final de maio, Newell Knight foi batizado. No final de junho, acho que há um total de nomes, e eu mesma fiz a contagem no histórico da igreja. Há apenas 27 nomes no total. Em 26 de setembro, temos um total de 62 nomes contados. 17 de outubro de 1830. Temos apenas entre 70 e 80 membros. Portanto, não vamos nos preocupar muito com os números. A data. Isso é muito interessante. Joseph registrou em uma seção da história da igreja, na Pérola de Grande Valor, que enquanto o livro de Mormon estava nas mãos do impressor, recebemos o mandamento de organizar a igreja. Assim sendo, reunimos-nos para esse propósito na casa do Sr. Whitmer, acima mencionado, em número de 6, na terça-feira, dia 6 de abril, 1830. Certo. Estou fascinada, em primeiro lugar, com a data. O Senhor lhes deu essa data por revelação. Ele lhes disse para se reunirem. Esse dia da organização foi, de fato, um dia de início. Isso vem de Gordon B. Hinckley. Foi em 1980. Ele disse que foi a formatura de Joseph Smith após 10 anos de notáveis estudos. Tudo havia começado com a incomparável visão no bosque, na primavera de 1820. E durante aquela década, o Senhor ensinou Joseph, não apenas no bosque sagrado e não apenas com Moroni, mas por meio do trabalho com seus pais, por meio do trabalho de se casar e perder um filho, e por meio do processo de tradução e de ser castigado. E tudo isso foi uma orientação fabulosa que o Senhor deu a Joseph. Tenho que me perguntar se foi tão importante o fato de o anjo Moroni ter vindo todos os anos por 4 anos seguidos e depois ter vindo de novo quando Joseph conseguiu novamente receber as placas depois de perder as páginas do manuscrito exatamente na mesma data, 1º ou 2º de setembro, durante a noite. A data é importante para o dia 6 de abril, então eu dei uma olhada. Fiz uma pequena pesquisa. Por quê? Porque uma terça-feira seria um dia muito incomum para se encontrar com os santos. Por que fazer com que todos deixassem seus campos no início da primavera, quando deveriam estar trabalhando duro? Bem, a seção 20 diz que essa foi a data escolhida pelo Senhor. Era 5 dias antes da Páscoa. Portanto, foi naquela linda semana, entre o domingo de Ramos e o domingo de Páscoa. Foi um meio-dia inteiro após o equinócio vernal. Era o dia anterior à Páscoa. A Páscoa começou às 6 da tarde.
E lembrem-se, a Páscoa é o aniversário da morte do Senhor. O dia em que isso aconteceu é o aniversário da última ceia. É o aniversário do Getsemane. É o aniversário de todas essas coisas que significaram muito para nós na igreja cristã primitiva. Acho que o dia 6 de abril foi importante por causa de seu contexto histórico. E possivelmente é importante por ser o aniversário do Senhor. Elder Talmage, James A. Talmage de Jesus, o Cristo. Porque na seção 20 diz: em 6 de abril, desde a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na carne, algumas pessoas pensaram que isso se referia ao nascimento real do Senhor. Mas outros estudiosos disseram: não, 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 não. Ele não nasceu naquela época porque pessoas como George Whitefield usaram uma frase semelhante. Agora, lembrem-se, George Whitefield é o pai do primeiro grande despertar. Então, ele estava em 1750, pregando, unindo todas as 13 colônias em torno dessa crença de que podemos buscar o Espírito de Deus e todos nós podemos ter nosso testemunho de Jesus Cristo. E em seus escritos, que se espalharam pelos estados americanos nos últimos 70 anos, ele usa a frase desde a vinda de nosso Senhor na carne. Não é exatamente o que Joseph diz, mas é semelhante. Voltei um pouco mais no tempo porque não encontrei ninguém usando essa frase entre 1800 e 1850, exceto se estivessem citando George Whitefield ou John Locke. Então, voltei a 1700 e não encontrei nada parecido desde a vinda de nosso Senhor até os dias de hoje, por John Locke. Portanto, desde a vinda de nosso Senhor é muito usada, a frase exata, nunca mais. Acho que é especialmente importante que Joseph Smith e Oliver Cowdery não usem essa frase exata nunca mais. Portanto, as pessoas dizem que essa é apenas uma frase do vocabulário deles naquele ambiente. Não é bem assim. Não são exatamente essas palavras. Não é a ideia de que nosso Salvador poderia ter nascido nesse dia. Ele nasceu em 6 de abril? Não sei. Mas sabemos por meio do livro de Mórmon é que o sinal de sua morte e o sinal de seu nascimento tem apenas alguns dias de diferença e 33 anos. Portanto, acredito que se estivéssemos em um calendário hebraico, haveria algo ainda mais significativo nessa data. Vamos dar uma olhada agora no quarto ponto, a ordem da reunião. Temos entre 60 e 70, talvez 50 a 70 pessoas reunidas, dependendo se estou lendo o relato de Newell Knight, ou o relato de Peter Whitmer, ou o relato de Joseph. E todas se ajoelharam. Isso é muito significativo para mim. Adoro o fato de que esta é a primeira grande reunião de pessoas que estão dispostas a acreditar que Joseph Smith é um profeta de Deus e que foi chamado. E eles começam a se ajoelhar em oração e fazem uma oração verbal. Em seguida, é feito o apoio aos líderes, e Oliver Cowdery e Joseph são chamados como os primeiros élderes. A igreja ainda não é grande o suficiente para 12 apóstolos. Não temos nem mesmo 12 membros. Isso só acontecerá depois do acampamento de Sião, em 1835. As 3 testemunhas são aquelas que são chamadas para encontrar os apóstolos. Essa é a seção 18. Mas nessa reunião de organização, somos tão pequenos. Teremos menos de uma dúzia de membros até o final da semana. Ainda estamos trabalhando apenas com 2 élderes. Após o apoio a esses oficiais, o primeiro item de negócios é a realização do sacramento. Isso é incrível para mim. O sacramento era muito importante. É a primeira coisa que fazemos. E eles trouxeram pão e vinho. E após o sacramento, depois de renovarem seus convênios, usaram as mesmas palavras do livro de Mórmon. Lembrem-se de que Moroni as registra no finalzinho de seu registro. Esqueci-me de dizer-lhes as palavras que dissemos na oração. E eles voltam a terceiro nefe. E pegam a primeira pessoa de terceiro nefe quando Jesus está repetindo as palavras e Moroni a coloca na terceira pessoa. E essa é a frase que foi usada. Eles a leram no livro de Mórmon. E então temos a sagrada ordenança da confirmação. Quando o dom do Espírito Santo é concedido pela primeira vez nesta dispensação. Ela fazia parte da igreja primitiva porque aparece nas epístolas. Alguns podiam batizar, mas não tinham autoridade para conceder o Espírito Santo. Era necessário aguardar os apóstolos para receber esse dom.
Além disso, temos histórias do dom do Espírito Santo anteriores ao Novo Testamento, que foram da época de Adão, de acordo com o livro de Moisés. Adão o recebeu e Adão o concedeu. Tudo isso faz parte do sacerdócio maior. Após a confirmação, o Espírito do Senhor foi derramado sobre a reunião e muitas pessoas puderam prestar testemunho e elas profetizaram sobre os últimos dias. Joseph então recebe a seção 21 de Apocalipse. Gostaria de destacar apenas algumas coisas na seção 21 que se relacionam especificamente a essa história. Começando no versículo 5. Pois suas palavras, ou seja, a palavra de Deus por meio do profeta Joseph, recebereis como de minha própria boca com toda paciência e fé. Isso se aplica a ouvir nossos profetas e apóstolos vivos agora. Precisamos ter paciência e fé. Talvez não concordemos em termos políticos, médicos ou outros, mas precisamos entender que eles estão falando em nome de Deus. E que precisamos enterrar nossos machados e ter paciência e fé em nossos profetas vivos. Ele continua no versículo 9. Pois eis que abençoarei todos os que trabalharem em minha vinha com uma grandiosa bênção. E eles acreditarão nas palavras dele, que lhes são dadas por meu intermédio, pelo Consolador, o qual manifesta que Jesus foi crucificado por homens pecadores pelos pecados do mundo, sim, para a remissão de pecados do coração contrito. E então ele prossegue e diz: portanto, é-me conveniente que ele seja ordenado por ti, Oliver Cowdery, meu apóstolo. O sacerdócio de Melquisedeque foi concedido cedo. E eles puderam manifestá-lo primeiro aqui na Casa Whitmer, nessa organização, a Igreja. Houve muitas igrejas que começaram durante o segundo grande despertar. Mas se voltarem e tentarem ler os registros delas, ficarão tristemente desapontados. Mas Joseph, no dia da organização, recebeu a revelação na seção 21, versículo 1. Eis que um registro será escrito entre vós. Nele será chamado vidente, tradutor, profeta, apóstolo de Jesus Cristo, élder da igreja. Pela vontade de Deus o Pai e pela graça de vosso Senhor Jesus Cristo, sendo inspirado pelo Espírito Santo a lançar o alicerce, essa é uma bela sessão, uma bela parte que nos permite saber como e o que isso significava para Joseph. E ao falarmos agora sobre o nome da igreja, a seção 20, versículo 1, começa dizendo: a Igreja de Cristo. E mais tarde, passa a ser a Igreja de Jesus Cristo. Ao lermos a seção 43 de Doutrina e Convênios, ele começa a se referir aos membros da igreja com o mesmo vocabulário que encontramos no Novo Testamento. E ele usa a palavra santos. Agora, estou fascinada com isso porque estudei a doutrina da restauração e a comparei com as doutrinas da Bíblia. E elas são tão consistentes com as palavras. Joseph usa as mesmas palavras, mas usa significados muito diferentes. Portanto, embora um santo para os católicos seja alguém que se tornou infalível, nós não acreditamos que os santos sejam infalíveis. Acreditamos que somos mortais, 100% humanos. Adoramos o único ser infalível, que é Deus, o Pai. E em seu Filho, Jesus Cristo. Acreditamos que há muitos que são divinamente chamados, mas não somos seres perfeitos, como vocês sabem. Por isso, aprecio o fato de usarmos esse vocabulário do Novo Testamento, mas não usamos a mesma definição que outros cristãos usam para essa palavra. E em 1834, encontramos referências à Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Mas é somente em 1838 que encontramos na seção 15, versículo 3, e depois se repete nas seções 27, 28 e 36. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, para nos diferenciar da Igreja primitiva. Quando Joseph terminou a reunião de organização da Igreja, muitos queriam ser batizados. Agora há uma pergunta: esse batismo aconteceu logo depois, ou no dia seguinte, ou 2 dias depois? Será que aconteceu em Fayette ou Manchester? Não sei. Os diferentes registros são diferentes, mas sabemos quem eram as 4 pessoas, e quero ler esse registro da história da igreja. Capítulo 1, versículo 49. Várias pessoas que haviam participado da reunião acima se convenceram da verdade e vieram à frente logo depois, sendo recebidas na igreja.
Entre os demais, meu próprio pai e minha mãe foram batizados para minha grande alegria e consolo. E na mesma época, Martin Harris e também Orrin Porter Rockwell. Agora temos outros relatos que sugerem que o pai Smith tinha 59 anos, a mãe Smith tinha 55 anos, Martin Harris tinha 47 anos na época. Mas Orrin Porter Rockwell tinha apenas 15 anos de idade e ficou muito emocionado com essa reunião. Lembrem-se de que o pai de Joseph estava procurando a verdade. Todos aqueles 7 sonhos que ele teve de buscar, de procurar a verdade no deserto árido. Assim, quando a mãe de Joseph registrou o dia do batismo deles, ela registrou as emoções de Joseph desta forma. Joseph parou na praia e, tomando seu pai pela mão, explicou em lágrimas de alegria: Oh, louvado seja o meu Deus por ter vivido para ver meu próprio pai ser batizado na verdadeira igreja de Jesus Cristo. E no mesmo dia ele marcou o registro de Lucy. Depois, ela entra de volta. A igreja estava organizada. Por isso, acho que Lucy olhou para trás e disse: Não, não, não. Foi alguns dias depois, mas foi na mesma época. Agora, a razão pela qual isso é tão significativo é porque Lucy queria adorar com os outros santos, e ela tinha sido batizada em outra denominação, e ela tinha frequentado a igreja presbiteriana e as igrejas metodista e batista em sua juventude, e as igrejas congregacionais em sua infância. Mas o pai de Joseph estava buscando a verdade e escolheu adorar do seu modo. Assim, ao examinarmos os registros dos escritos de Joseph e aqueles que têm caligrafia manual dessa época, encontramos as lembranças de Joseph Knight sobre esse batismo. E eu gostaria de ler o relato de sua história porque é muito humano. Ele permite que você saiba o que isso significou para Joseph. Eles encontraram um lugar em um terreno com um pequeno riacho que passava por ali. E lá eles se batizavam à noite por causa da perseguição. E Joseph Jr., estou acrescentando a parte Júnior, ficou cheio do Espírito em grande medida, e ele explodiu de alegria, e parecia que o mundo não poderia segurá-lo. Saiu e parecia querer se afastar da vista de todos. Acho que foi porque ele queria chorar. Dizem que ele soluçava e chorava, e parecia estar tão cheio que não conseguia viver. E os relatos de Joseph Knight continuaram. Oliver e eu fomos atrás dele e o encontramos. Depois de um bom tempo, ele entrou em casa. Mas ele estava mais abalado do que eu jamais havia visto. Sua alegria parecia estar completa. E Joseph aprendeu por meio das revelações do livro de Mórmon que a plenitude do dom do Espírito Santo é o que estamos buscando. E é uma plenitude de alegria. Poucos dias após a organização, Doutrina e Convênios, seção 20, foi finalizada, e Joseph volta para registrá-la. 40% da seção 20 cita o livro de Mórmon. Isso mostra que Oliver conhecia esse livro. Ele o conhecia melhor do que provavelmente qualquer outra pessoa naquela época. Eles também descrevem na seção 20 as normas e os procedimentos. Mencionei que eles elegeram esses 2 élderes e eles foram designados. Eles explicaram sua adoração pública e o batismo. Uniram-se em um convênio mútuo. Em seguida, as regras foram adotadas e o nome da igreja foi dado. Os oficiais são eleitos. Quando eles se referem a isso como uma constituição, tenho que entender que este é apenas o ano da Constituição. Não faz muitos anos que a Constituição dos Estados Unidos foi aceita, e este é um povo que está buscando muito a liberdade de pensamento, a liberdade de imprensa e a liberdade de religião. E Joseph, creio eu, teve permissão para restaurar a igreja lá. Em vez de na Dinamarca, ou na Suécia, ou na África do Sul, ou em qualquer outro lugar, por causa dessa dádiva da liberdade de religião que havia sido concedida. Mas quando começaram a publicar o livro de mandamentos, colocaram a regra dos convênios logo no início. Eles reconheciam a importância disso. Por isso, o prefácio do livro foi colocado como tal, na seção 1. Eles o escreveram, assim como as regras e convênios, pois a organização era crucial para a igreja. Isso reflete nossa crença. Antes de terem as regras de fé, foi a isso que recorreram. É assim que vamos administrar a igreja. A ordem de importância continuou com as 2 sessões seguintes, sendo as sessões sobre o sacerdócio, sessão 84 e sessão 107. Também fiquei fascinada ao examinar os antecedentes históricos dessas regras e convênios.
para ver indícios tanto da primeira visão quanto da visitação de Moroni. Vejamos os versículos 5 e 6 da seção 20. Joseph e Oliver disseram que, depois de haver sido verdadeiramente manifestado a este primeiro elder, que ele recebera a remissão de seus pecados, ele outra vez se emaranhou nas vaidades do mundo. E não sentimos o mesmo? Joseph ganhou mais luz e conhecimento. Na sua própria história pessoal, ele admite: não creio ter cometido pecados graves, mas era leviano. Sua personalidade não era a do humilde, manso, piedoso e bem visto profeta americano. Por isso, ele pede desculpas. Ele não era o tipo de pessoa esperado pelos americanos. Mas o versículo 6, creio eu, descreve a visita do anjo Moroni. Ele diz: mas depois de arrepender-se e humilhar-se sinceramente pela fé, Deus abençoou-o por meio de um santo anjo, cujo semblante era como relâmpago e cujas vestes eram mais puras e brancas do que qualquer outra brancura. Portanto, ele não dá nenhum detalhe sobre a primeira visão, exceto o fato de ter recebido a remissão de seus pecados. Mas ele entra em detalhes sobre a aparência do anjo Moroni. E lembrem-se de que no relato de 1830, 1832, da primeira visão, Joseph se referiu especificamente à remissão de seus pecados. Senti-me de luto por meus próprios pecados. Clamei ao Senhor por misericórdia. E então, pulando um pouco, ele diz: o Senhor apareceu a ele. Ele ouviu meu clamor no deserto. E enquanto estava na atitude de invocar o Senhor, ele me falou dizendo: Joseph, meu filho, teus pecados são perdoados. E vejo uma correlação entre esse relato escrito em 1830 e o relato da primeira visão de 1832, que é único no que diz respeito à inclusão desse pequeno detalhe. Organizei a seção 20 apenas para responder a perguntas, já que estou aqui para analisar algumas dessas questões difíceis da história da Igreja. E algumas das perguntas difíceis são tentar explicar a doutrina da restauração. Não temos as regras de fé, não temos muitas das seções de doutrina e convênios. Portanto, é na seção 20 que procuramos algumas dessas doutrinas muito importantes que separam as diferentes igrejas no pensamento protestante. E Joseph e Oliver foram inspirados nos versículos 17 e 18 a responder à pergunta: quem é Deus? Em 19 e 20. O que foi a queda? Nos versículos 21 a 24. Por que um filho de Deus? Os versículos de 25 a 27, pelo menos a primeira parte do 27, qual é a responsabilidade de um crente? E depois, a última parte do versículo 27, no versículo 28, o que é a divindade? Lembre-se, eu mencionei que das 3 coisas mais importantes que foram discutidas no segundo grande despertar em toda a América foi a Trindade. Foi a número 2, depravação, Trindade e revelação. O versículo 29 é um dos meus favoritos. O que é arrependimento? Versículos 30 a 34. O que é justificação? O que é santificação? Versículos 35 e 36. O que é a escritura? E os versículos 37 a 84 dão instruções sobre as ordenanças. Essa abertura do cânone era tão ofensiva para a cultura. Joseph não foi um produto de seu ambiente ao iniciar uma igreja com um novo livro de escrituras. Começar uma nova igreja talvez se encaixe nisso, mas não sua definição de Deus, nem sua definição da queda, nem sua definição do filho, nem sua definição de arrependimento. As respostas de Joseph foram inspiradas no livro de Mórmon. E quando precisamos buscar respostas, vamos para as escrituras restauradas. E nessa primeira edição publicada dos artigos e convênios, que tenho aqui em meus slides e que vocês podem ampliar. Eles descreveram a forma de batismo. Isso é único entre todas as outras tradições religiosas, pois acreditamos que assim que uma criança é responsável, assim que ela souber o certo e o errado o suficiente para se manter sozinha. Atualmente, é possível se casar aos 14 anos. Além disso, é possível assumir responsabilidades e comprar propriedades aos 14 anos, mas apenas se for homem, com mais de 18 anos. É muito interessante ver, então. É muito interessante ver que essa maneira de batizar e administrar o Espírito Santo tem de ser feita como está escrito no livro de Mórmon. Mas, quando a primeira conferência ocorreu em 9 de junho, e essas regras e convênios, que agora temos na seção 20,
de nossa doutrina e convênios foram lidos e apoiados. Pergunto-me se você e eu estávamos lá em espírito, se éramos anjos ministradores, erguendo a mão e gritando aleluia por esses artigos fazerem parte do alicerce da igreja e incentivando a igreja a reunir-se e a aumentar o espírito daquelas reuniões. Não faço ideia, mas acredito que os anjos ministram. E quer estivéssemos lá ou não, estou aqui agora e testifico que esta é a Igreja de Jesus Cristo, e há muitas pessoas boas em todo o mundo adorando e fazendo o melhor que podem. Mas esta igreja foi organizada para preparar o caminho para a segunda vinda do Senhor, para trazer de volta as ordenanças de salvação por meio da autoridade do sacerdócio. E que possamos fazer nossa parte na preparação para a segunda vinda, oro em nome de Jesus Cristo. Amém.